Pode ficar à vontade. Muito boa a fala do pastor, tá? O pastor Pedro, e ele falou. Eu, na verdade, já tive vários estudos relacionados à forma que o pastor ele conhece, ele acredita, né, na palavra, sobre ele falar que a Bíblia restringe a mulher. Depois eu gostaria que na próxima fala do pastor ele pudesse me trazer o versículo para a gente poder ver o que está escrito no texto, no contexto e no original, tá? Aonde que a Bíblia restringe a mulher, tá bom? Que daí o pastor acabou falando que a Bíblia restringe, mas o pastor não trouxe qual versículo que estava falando. Se for sobre a questão do que fala lá que o bispo possa governar bem a sua própria casa, seja marido de uma só mulher, essa passagem ela não se refere. Por quê? Porque essa passagem, quando fala de homens porque é marido de uma só mulher, porque somente homens tinham mais que uma mulher. Não tinha como ele falar mulher esposa de um só marido, porque as mulheres elas não podiam ter mais que um marido, porque no caso se elas tentassem adulterar ou fazer qualquer coisa que o marido dela desconfiasse, a cabeça não pararia em cima do pescoço, né? Como nós sabemos. Mas os homens eles tinham várias mulheres concubinas e fora as amantes, né? Que eles pegavam nos caminhos, que eles iam para alguma outra cidade, tinha prostituta cultual e ele tinha relação com aquela mulher. Normalmente, isso acontecia culturalmente comum, né? Não existia isso, até sobre a questão do divórcio. Não existia a mulher repudiar o marido, somente o marido repudiar a mulher, né? Mas depois o pastor coloca qual fala que é, porque essa fala que fala sobre o... E outra, sobre a questão de falar que o homem governe bem sua própria casa, é estranho, sabe? Porque eu não conheço nenhum homem que governa a casa, assim. Se vocês conhecerem, vocês coloquem pra gente aí, mas na minha vida toda, eu nunca Eu vi governo. um Eu homem governo minha casa. governando a casa. Que bom, eu nunca vi, porque se você falar para um homem assim, qual é a tarefa que as crianças têm que fazer? Qual é o professor de tal matéria da criança? Onde está o uniforme? O que tem que comprar para amanhã? O que vai ser o lanche para depois de amanhã? O que tem para fazer? O homem não sabe responder. E isso é governar o lar. Quem cuida, quem toma conta do lar, governa o lar. Eu não conheço nenhum homem que governa dessa maneira. Porque governar é cuidar, tomar conta de todos os departamentos da casa. O que tem que comprar, o que tem que fazer, o que as crianças vão fazer amanhã, quando que vai ser o futebol, quando que vai ser a aula tal, quando que a gente vai ter apresentação assim, assim, assado. Essas questões eu não conheço, tá bom? Porém, essa questão que fala do homem governar bem a própria casa, que fala ser marido de uma só mulher, porque eles tinham várias mulheres. A questão que o pastor colocou também, ele falou sobre o homem ser tirado do homem uma costela e que o homem foi feito primeiro, que ele deve estar se baseando em 1 Timóteo capítulo 2, né, que fala lá que Paulo fala sobre o homem ter sido criado primeiro, que era a visão da época, tá? Depois eu vou explicar sobre a questão da visão da época, caixa de Pandora e tudo mais, o que o Tertuliano falou sobre a mulher. Ele, no hebraico original, na palavra quando fala costela, não é costela, é metade do homem. Deus tirou a metade do homem e formou uma mulher e lhe a trouxe. E quando os dois se uniram, formaram-se então uma só carne. É isso que significa uma só carne. Era um, cortou no meio, fez dois. Juntou, uma só carne. É isso que significa, entendeu? Então, quando foi tirado a metade do homem, foi tirado a metade, não foi tirado uma costela. Inclusive, se eu pegar uma pedra de ouro de 1 quilo e eu cortar metade e fizer duas pedras de 500 gramas, essa pedra de 500 gramas é menos valorosa do que essa pedra de 500 gramas? Não, as duas têm o mesmo valor. Então, quando a gente já leu no começo da live, mas o pastor Pedro não estava, em Gênesis 1, 26, 27 e 28, fala que quando foi criado homem e mulher, Adão foi criado, os dois foram colocados no jardim, foram colocados na terra para dominar, sujeitar e governar.
A mulher foi posta para governar junto com o homem. Ela não foi posta para ser governada pelo homem, nem o homem governado pela mulher. Os dois foram postos para governar a terra. Está lá em Gênesis 1, 26, 27, 28. Se eu não me engano, 28 também. Então, nessa questão do pastor falar que existe uma hierarquia porque Adão foi formado primeiro, isso não existe. Lá na palavra fala claramente que os dois foram colocados para governar, o homem e a mulher, né? Sobre o pastor também falou o seguinte, ele falou sobre eu vou falar sobre a sacerdotisa, mas depois eu vou falar sobre a apóstola, tá? O pastor falou sobre o dom não ser ministério, tá? Quando em Efésios capítulo 4, versículo 8, ele fala sobre derramou dons aos homens e fala apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas, isso são ministérios, dons ministeriais, ofícios, entendeu? Se eu tenho o dom de profecia, se eu tenho o dom de profecia e se eu não for... Vocês estão ouvindo bem? Deu um delay aqui. Não, normal? Não. Se eu tenho o dom de profecia, tá? Eu posso profetizar e eu ser uma profeta, certo? Eu posso exercer um dom de profeta, eu posso exercer um ministério ou não. Eu posso, às vezes, estar num lugar, dentro de um lar, dentro de uma família, dentro de uma tribo indígena, e às vezes eu não estou exercendo um ministério, mas eu tenho o dom de profecia que eu posso exercer um ministério profético. Se eu recebo o dom de pastora, eu posso me tornar ser ungida, ser consagrada ou não. Mas o dom e o ministério são um. Porque se eu tenho o dom, eu exercito... Eu queria que a senhora trouxesse a... Não, cortou. Não, eu queria que a senhora cortou o que o pastor Pedro falou. Eu queria que a senhora trouxesse as falas com os versículos. Tá, vou trazer aqui. Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 8. Por isso diz... quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Está falando de dons. Aí fala, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido das regiões inferiores da terra. Versículo 10, versículo 11. E ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos. O que é apóstolo? É um ministério. Outros para profetas. Outro ministério, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Por que ele concedeu esses dons, que são ministérios? Ele concedeu com vistas ao aperfeiçoamento, versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, formado por homens e mulheres. Quando diz aqui, quando ele subiu, versículo 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Homens, do grego, é antropos, quer dizer seres humanos. Ele concedeu dom aos seres humanos. E esses dons aqui embaixo, que são ministérios, inclusive o pastor falou que Jesus não ungiu uma apóstola, eu vou explicar o porquê. Inclusive ele tinha sim apóstolas, mas não eram reconhecidas, porque não podia, né? Esses ministérios são os ministérios que regem a igreja, que dão organização para a igreja, que trazem a manifestação do Espírito Santo, né, para a igreja. Claro, tem lá os dons de língua, tem os dons de revelação, tem gente que não acredita que esses dons estão vigentes, mas esses daqui são ministérios, são ofícios que antigamente não podia uma mulher efetuar. Por quê? Porque era dito que mulher não podia ser uma apóstola, uma pastora. Eles falam, porque não tem pastora na Bíblia, porque não tem isso e aquilo. Porém, o dom é derramado. Eu não poderia ter o dom de mestre. Eu não poderia ter sido ungida. Por que o Espírito Santo não ungiu o Edevaldo? Por que ele derramou o dom para mim? Eu sou mulher. Eu não poderia ter. E mestre é um dom de ensino. É um dom de doutor. De ensino da palavra e de autoridade. Ele me deu autoridade. Quando eu fui batizada aos 19 anos, ele me deu autoridade. Por que ele me deu? Eu sou mulher.
Então não faz nenhum sentido quando a palavra diz que os dons foram derramados aos homens, seres humanos, eu não posso excluir as mulheres do corpo de Cristo. Eu não posso dizer que esses dons são só aos homens do sexo masculino. O pastor também citou, não quero perder o raciocínio, tá? Ele, só para mim ler aqui, que é no Velho Testamento, o pastor citou que Jesus veio como homem. Quero explicar essa parte, só um minuto. Ele falou que Jesus veio como um homem. Jesus veio como um homem, sim, porque somente um homem poderia ser um líder. Jamais uma mulher seria aceita. E os anjos também vinham em forma de homens, porque o testemunho de uma mulher não era válido. Uma mulher não podia falar em público, era proibido. Uma mulher, ela não podia falar com um homem que não fosse seu parentesco. Uma mulher, ela não podia sair na rua sem o seu dono. Como eu disse agora, o caso da Giote, que foi, né, abusada por 6 homens porque ela estava sem o dono dela, 9 horas da noite, onde se viu uma mulher pensar que pode sair sem o dono. E uma mulher, naquela época, não era uma autoridade, como ela ia exercer o ministério. Então, quando Jesus veio, na lei judaica, um rabino, para ele ser rabino, ele precisava ter 10 discípulos, seguidores, homens, mulher não falava. E por que Jesus, ele não pegou uma mulher e colocou como uma apóstola? Primeiro, Jesus, para pegar uma mulher e colocar entre os 12 apóstolos, primeiro ele tinha que pegar a mulher que era propriedade de um outro homem. Pegar essa mulher, colocar em cima do lombo de um burro e falar assim para ela: vai, funda a igreja, prega o evangelho, expulsa demônios, ora, repreende, funda a igreja, faz lá todo o ministério. E aí o que aconteceu com essa mulher? Assim que ele colocasse essa mulher em cima do burro e desse um tapa e falasse: vai com Deus, faz a obra. Na primeira esquina que essa coitada virasse, era coletivo, como acontece hoje, principalmente na Índia. Se uma mulher andar sem o seu dono. Como que Jesus travou? Não, aí. Como que Jesus Cristo, naquela época, ia pegar uma mulher que era propriedade de um homem e enviar essa mulher? Isso não faz nenhum sentido. Aí o pastor falou que Jesus era homem, né? Eu quero falar sobre isso. Tem uma passagem que Jesus fala, eles falam como seria quando a gente for para o céu, com quem vai se casar. Ele fala: nos céus não se casam e não se dão em casamento. A palavra lá relacionada à relação sexo. Não sei se pode falar essa palavra aqui. Mas travou. Relação íntima. Relação não travou, íntima. ele não travou. Quando fala que os... Não, pode. Tá. Quando Jesus falou, eles não se casam. A imagem, mas continua falando. Tá. Quando falou, eles não se casam, seremos como os anjos. Não se casam, não se dão em casamento. Tá falando de relação íntima. Eles não têm sexo. Não sei se podia falar essa palavra, mas já falei. Mas, então, o que lá tá dizendo? Tá dizendo isso. Aí eu fui pesquisar a respeito, porque eu fiz um vídeo a respeito disso no meu canal, sobre Deus ser masculino, né? Aí eu falei, não, eu vou ver o que a Bíblia diz a respeito disso, porque o que eu sei é que os anjos não têm sexo, Deus não tem sexo. E também, porque Jesus veio como um homem, sim, porque para ser uma autoridade precisava ser homem, né? Até hoje mesmo, dependendo do lugar, uma mulher que é uma juíza não é considerada autoridade, dependendo do lugar, entendeu? Porque mulher é sempre colocada como inferior. Aí, depois vocês abram em Números 23, versículo 18 e 19. Tá escrito o seguinte: então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, escuta, meu filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu fui ver no hebraico. O primeiro homem que tá falando aqui, Deus não é homem para que minta. O primeiro homem é Ish. Ish, do hebraico, é macho, masculino. Isha é feminino, mulher. Então, Ish é macho, Isha é fêmea. Deus não é macho. Segundo, nem filho do homem, Adão, Aleph, Dalet, Mem. Mesma palavra citada em
Gênesis. Adão, gênero humano, ser humano. Deus não é ser humano para que se arrependa. O versículo de Números 23, 18 e 19, na verdade é 19, tá? Deus não é homem, macho, para que minta, e Deus não é filho do homem, ser humano, para que se arrependa. Essa palavra nos diz o quê? Deus não tem gênero. Ele não tem gênero, porque o gênero está ligado ao sexo, e Deus não tem sexo, porque ele não tem corpo, ele é espírito, e os anjos também não têm. Então Jesus pode ter se apresentado em figura masculina, mas ele não é masculino. Irmã, mas eu não discordei. Deus não tem sexo, mas eu tô falando, Jesus veio como homem. Jesus veio como homem, com órgãos genital de um homem. Jesus veio com a genitália masculina. E você... Entendeu? E você acredita, pastor, que hoje, no céu, com o corpo glorificado, Jesus tem um órgão genital masculino? Não, aí você está falando de uma outra situação de céu. Aqui não estamos falando de céu, nós estamos falando de terra. Estamos falando da mulher ter voz na terra. Estamos falando de mulher ser restringida na terra. Não é do céu que nós estamos falando. No céu somos desassexuados. No céu não vai ter homem e nem não vai ter casal. Lá no céu seremos não vai ter gênero. Anjos. Assim, a Bíblia diz como que seremos semelhantes. A Bíblia diz, não como os anjos, semelhante aos anjos. Isso não está em discussão. O que você colocou sobre Deus... Semelhante como é a mesma coisa. O que você coloca de Deus, eu concordo. Deus não é definido como um homem ou mulher. Deus é Deus, uniforme, né? A gente gosta de usar a palavra uniforme. Agora, a questão que eu disse para a senhora, eu não citei Deus, eu citei Jesus, e quando a senhora fala de Adão foi partido ao meio, a senhora tem que ter uma base muito forte para defender isso, porque não tem base para falar que Deus partiu Adão ao meio. Mas se assim ainda fosse partido, primeiro Deus faz Adão para depois fazer Eva. Isso a senhora concorda comigo? Deus não criou os dois juntos. Deus não cria dois juntos. Deus cria primeiro Adão. Deus não cria a Eva e Adão juntos. Não tem, a senhora não consegue defender essa tese de que Deus cria os dois juntos. Não. Sim, aí se eu olhar por esse ângulo, pode terminar. E a senhora disse assim, me cita versículos bíblicos. Assim, eu queria que a senhora, queria que a senhora lesse. Eu queria só concluir aqui para terminar. Eu queria só concluir esses que o senhor falou na primeira fala, para mim terminar de trazer o contra-argumento desse, mas daí você pode estar falando novamente, porque senão daí acaba perdendo o raciocínio. Não, é porque assim, eu tô acostumado mais nas lives de que quando dá para fazer uma refutação, faz na hora. Porque a senhora disse que eu não falei de Deus. É porque acaba, sabe o que acontece? Mas aí faz assim, anota tudo que eu falar, como eu fiz aqui no caso da sua fala, e depois você vai trazendo contra-argumento, entendeu? Porque senão eu não terminei de refutar ainda as suas falas, né? Aí acaba entrando outros assuntos e a gente não termina de falar o que foi falado na primeira vez, entendeu? Shalom, povo de Deus. Sobre sacerdotisa eu tenho que falar também. Gente, vocês estão preocupados em refutar um ao outro. Eu ouvi agora há pouco que mulher não tinha ministério feminino, era isso, Edevaldo? A Bíblia fala que Tabita, ela era discípula. Os ministérios femininos sempre existiram. O que não existia eram os ministérios que foram dados aos homens no corpo eclesiástico da igreja, como apóstolos, pastoras ou bispos, mas discípulas sempre existiu. O texto deixa isso bem claro. Discípula sempre existiu. Não existiam os outros ministérios porque não há referência teológica para isso histórica. Só isso. Baruque, ninguém aqui está falando que não tinha ministério feminino, não. Acho que você pegou o bonde andando. Não, pastor. Não, quem falou aqui que não tinha ministério feminino? Que as mulheres não exerciam ministério feminino, é isso que eu entendi. Exercia. Elas eram discípulas. No passado. Calma, pastor. Toma um chazinho. Toma maracujina, pastor. Se acalma. Se acalma, pastor. Toma maracujina. O Edevaldo estava aqui. Calma aí, pastor.
Edevaldo, quem falou que Pastor, a posso mulher não precisa falar, de pastor? Oi. Posso falar? Não, é porque você chega. Não, você eu chega quero que o com senhor me dois deixe falar. pés O senhor já no tem uma acelerador. implicância comigo? Cara chato, mano. Não, é porque você chega com os dois pés no acelerador e pega o Não, outro pastor, é porque o Não, senhor mas não tudo deixa bem, ninguém gente. falar. Calma, calma, vamos lá. Vamos lá. Ok, gente, ó, a gente manteve a calma até agora. Calma aí, vamos, segura um pouco cada um, até porque a gente está discutindo aqui um assunto que ele vai ter divergências, é óbvio que vai ter É normal. porque eu tô aqui como igualitarista, temos o Baruch, que é um judeu messiânico, então tem uma linha judaica muito forte que vem da origem dele, e o pastor Pedro, que é calvinista. Então, a gente, calma, dá uma esfriada nos ânimos. Baruch, eu entendo, eu já ouvi os seus argumentos, e eu entendo o que você está falando, porque eu compreendo e respeito a sua forma Não, mas eu não entendimento. falei. Mas Então, eu não falei, a gente Etevaldo. Eu não falei discutindo nada aqui. ainda. Eu não falei nada. Entendeu? Eu só tô dizendo para Eu tô vocês. falando daquilo que eu já, daquilo Não, que eu já beleza. converso Eu só com tô você. dizendo para vocês que a mulher Não, de tinha boa. sim ministério feminino. Só que ela não exercia o ministério feminino que foi atribuído aos homens. Sim. Ela exercia o ministério profético e o ministério de discípula. Todos os códigos sinaítico, o código alexandrino, o grego koiné, o próprio aramaico, que é o hebraico que a gente usa aqui, nós temos referências que as mulheres elas eram profetisas e discípulas. Nunca apóstolas, nunca bispa, nunca pastora. Agora eu pergunto para vocês, em que diminui isso a mulher, gente? Eu acho que isso aqui é uma discussão boba, porque essa questão da igualdade, o próprio apóstolo Paulo falou que o ministério do sacerdote masculino, ele vem desde o Velho Testamento, onde ele é firmado dentro do livro de Reis e de Crônicas. Não faltará varão para liderar o meu povo. Então eu acho o seguinte, se o cara é pastor e a mulher quer auxiliar ele, ela tem todo o direito de auxiliar ele. Agora o que não pode, com o próprio ensino de Paulo, é uma mulher liderar um ministério. É isso que Paulo diz. Mas exercer o ministério com seu esposo não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum a mulher exercer o ministério com seu esposo. É tanto que para ensinar, o próprio Paulo diz, a mulher é levantada para ensinar também, como mestra de mulheres, como mestra de jovens, como mestra de senhoras, mas da Bíblia nunca como mestra de homens. Inclusive, a mulher tinha liberdade de pregar na época de Jesus. Quando ele fala com a mulher no poço, né, que ela, sobre os maridos dela, ela sai pregando, ela sai anunciando. Então a liberdade de pregar ela nunca foi restrita exclusivamente ao homem. Agora a questão do sacerdócio, isso aí foi estabelecido desde o Velho Testamento. Então é uma briga que a gente vai ter que rasgar um bocado de página da Bíblia Ok. para poder jogar fora. Mas isso Até eu não vou falar diminui depois sobre a mulher, sacerdócio. gente. Não diminui. Não. Sim. Que também, o pastor Pedro também falou sobre sacerdotisa. É um posicionamento seu e é uma... É visão, né? Isso aí já... então, Baruch, eu entendo a sua indagação sobre o debate, esse debate não ter sentido, eu entendo. E outra, a gente começou o debate às 10 horas da noite, a gente começou o debate com maior tranquilidade, como ele está terminando com a maior tranquilidade, e os seus posicionamentos não trouxe nenhum tipo de afronta àquilo que a gente acredita e nem aquilo que o Sr. Pedro acredita. Você tem uma linha de raciocínio que eu entendo, compreendo perfeitamente. Você está seguindo o que está escrito ali, independentemente do contexto da época, que está lá escrito, o homem é que lidera, a mulher não lidera. O homem é sacerdote, a mulher não. Ok, isso é uma forma de pensamento, ok? Está lá no Gênesis, a queda do homem, a maldição da mulher era ser submissa ao homem, o homem governará. Está escrito lá, ok? Mas nós temos outro ponto de vista que é igualitarista. Nós temos, Amor, posso falar sobre... outra linha de pensamento, entendeu? E tá tudo bem. Ô, Devaldo, é porque o Baruch Posso falar chegou sobre aí, sacerdócio? que ele estava falando uma fala que eu disse que é como se eu estivesse falando que a mulher não tinha poder. Na verdade, eu sou a favor do que ele falou,
concordo do que ele falou, porém, eu fico com a Bíblia, tá, Edevaldo? Se a Bíblia não tem sacerdotisa, então pode trazer qualquer estudo, qualquer outro fato. Eu queria falar sobre isso agora, sobre sacerdotisa. Não, a senhora me fez Tá. uma pergunta. Eu vou falar sobre a questão da sacerdotisa, até porque o pastor Pedro falou sobre sacerdotisa na fala dele. A senhora fez a pergunta, não. Pode a senhora falar. falou assim, traga para mim. A senhora disse, traga para mim os textos, porque o senhor falou sem texto. Vamos lá, 1 Coríntios 14, Só que aí, só na hora que... Não, pastor Pedro, só um minutinho. Eu falei para você trazer na sua próxima fala. Eu não terminei minha fala ainda. Sim. Aí eu pedi para o senhor, por favor, aguardar só um pouquinho. Eu só vou falar o final aqui do que o senhor falou de outras falas aqui, só para finalizar, para mim poder falar da sacerdotisa. Aí o senhor já fala o seu ponto. Ok. Tá? Pode falar. Okay, Apocalipse, capítulo 1. Não entendi, pastor Pedro. Eu disse que a senhora falou que vai trazer sobre sacerdotisa. Eu disse, traga a resposta do bíblico, porque teoria, estudo, não vai convencer a gente aqui. Tá bom. Apocalipse capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Isso está em Apocalipse 1, 6. E em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 diz, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aqui quando ele fala ali, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, porque cada cristão é uma pedra viva que constrói a igreja de Cristo e somos edificados casa espiritual. Então diz aqui que nós somos para serdes sacerdócio santo. Por que a gente é um sacerdote? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, que é o nosso único sumo sacerdote, que segundo a ordem de Melquisedeque, fez um único sacrifício uma única vez e é sacerdote para sempre. Hebreus capítulo 9. Na verdade, o livro de Hebreus todo fala sobre a superioridade de Jesus Cristo. Agora, gente, aqui fala sobre a pedra que foi rejeitada, que Jesus Cristo tornou a principal pedra angular. Versículo 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Quer dizer, nós não somos só sacerdotes comuns como eram os levitas, somos sacerdócio real, somos sacerdotes filhos do rei, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes. O que nós vamos fazer? Vamos proclamar as virtudes. Quem? Todos nós, homens e mulheres que são corpo de Cristo, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem? O povo de Deus, homens e mulheres, corpo de Cristo. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Como que eu sou uma sacerdotisa? Eu presto sacrifícios de louvor, sacrifícios de adoração ao meu Deus. Eu sou pedra viva, eu sou sacerdotisa, eu sou corpo de Cristo. Se uma mulher não é sacerdotisa, ela não é corpo de Cristo. Se uma mulher não recebe o dom de pastora, ela não é corpo de Cristo. Se uma mulher não recebe um dom de apóstola, ela não é corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo, como está escrito em Efésios 4:8, recebe todos os dons. Qualquer dom pode ser derramado sobre qualquer pessoa. Inclusive nós vemos mulheres liderando a igreja, e inclusive que nem o caso da Joyce Meyer, que ela até fala que ela é submissa ao marido, ela é complementarista, e ela vai contra os pastores anteriores a ela, que falava para ela não banho
tamanho do ministério da Joyce Meyer. Ela é líder de igreja, ela é fundadora de igreja, ela prega para mais de 98 países, muito mais. Então, fora outras mulheres que tiveram ministérios. Então, quando o Espírito Santo ele derrama um dom, eu não preciso que o pastor venha derramar um óleo na minha cabeça e me declarar mestre. Eu manifesto o dom. Eu não preciso que ele venha declarar que eu sou pastora. Eu manifesto o dom. Agora, se eu não tenho o dom, ou um homem não tem o dom de pastor, e alguém põe o óleo na cabeça dele e declara, te unjo pastor, ele não vai virar pastor. Ele não vai se tornar pastor. Por mais que façam uma unção com óleo, por mais que orem sobre ele, se o Espírito Santo, que é quem derrama o dom, não derramar aquele dom sobre aquele ser humano, seja homem, seja mulher, o dom não vai se manifestar. Então, quando você diz que a mulher não pode liderar uma igreja, você está indo contra o que o Espírito Santo decidiu fazer. Ele derramou dons aos seres humanos, antropos. Todo ser humano que faz parte do corpo de Cristo pode receber os dons. Eu sou sacerdotisa, meu marido é sacerdote, não sobre mim. E eu não sou sobre ele. Nós somos iguais, porque sobre nós, o líder que está sobre nós é Jesus Cristo. Não sou eu que sou líder, não é ele que é líder, é Jesus Cristo. Sobre o pastor falar que o marido é o provedor, que os papéis lá, que não pode, não deveria tirar os papéis, que o certo é ter papéis, porque senão o marido perde seu papel de provedor. Primeiramente, eu queria dizer para o pastor Pedro que não tem base bíblica onde fala que o homem é provedor. Do contrário, tá? Do contrário. Leia a mulher virtuosa em Provérbios 31 para você saber quem é a provedora do lar, tá? A mulher, ela era a provedora do lar. Inclusive na Índia até hoje quem trabalha são as mulheres. Elas servem como escravas. O homem muitas vezes fica sentado o dia inteiro. A mulher tem que sustentar o lar. Por quê? Porque a mulher ela era escrava. E por ela ser a escrava, ela tinha que trabalhar. Então a mulher virtuosa, ela trabalhava o dia inteirinho e a sua lâmpada não se apagava de noite, porque ela era uma escrava. Quando fala que ela era uma mulher virtuosa, lá falando que ela tem um valor mais que excede, mais que rubis, era porque ela era mais cara do que rubis, porque ela era uma escrava que podia ser vendida. Então nós temos que entender o contexto da época. Hoje lá no Oriente Médio eles trocam mulheres por camelo. Hoje ainda no Oriente Médio é vendida. Na Austrália tinha um casal, uma moça, o rapaz pagou $15 mil para a mãe para casar com a moça. A moça não quis ficar com ele porque a moça não quis casar, casou forçado. Ela não quis ter relações com ele, ele matou ela, cortou a cabeça dela, como acontece sempre, muitas vezes aí tá cheio disso. Então eu também não entendi quando o pastor Pedro disse que cultura e Bíblia não se misturam, eu não entendi, tá? Gostaria que depois na fala do pastor ele pudesse explicar. Porque quando eu disse que Paulo mandou a mulher obedecer o marido como se ele fosse o próprio Deus, eu disse que a mulher era escrava e ele mandou também o escravo obedecer o seu senhor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 18, fala que o escravo deve obedecer. O escravo lá, escravos, sede submissos, hipotasso, escravizai-vos, com todo temor ao vosso dono, não somente se ele for bom e cordato, mas também ao perverso. Então ele fala aqui no 3, mulheres, sede vós igualmente, homichoios, essa palavra aqui, homichoios, essa palavra significa de igual modo, igual, homioshi, é igual. Como os escravos, mulheres, sejam submissas ao seu marido, assim como os escravos. Então eu acho errado a escravidão, eu abomino isso. Mas é certo a mulher ser escrava do marido? Ah, porque não é bem assim que está escrito, é para entrar debaixo da missão. Não é isso que está escrito. Hipotasso é escravizar-se. Então eu não posso mudar a Bíblia, porque, mas ela vai ser submissa, mas não totalmente, não. Ou você aplica essa palavra para os dias de hoje, a mulher é uma escrava, você vai incorrer no artigo 149, crime, ou você não aplica, porque você não pode modificar o significado da palavra. A palavra é escravizar-se. Você não pode falar, tá debaixo da missão, ser cuidado. Aí o pastor falou que o marido é o protetor.
É o provedor. Eu posso dizer, né, com todo respeito, que eu já ganhei 3 vezes mais que o meu marido muitas vezes. Que o meu ganho foi 3 vezes maior do que o ganho do meu marido. Quem é o provedor? Quem é o provedor? Ou eu vou parar de trabalhar e a gente vai passar necessidade para ele ser o provedor? Porque teve vezes que ele ganhou mais que eu, mas teve vezes que eu ganhei mais que ele. Agora, onde que está escrito na Bíblia que o homem é o provedor? Desde que a mulher foi colocada como escrava, ela era a trabalhadora do lar. Ela tinha que servir, trabalhar. A mulher trabalhava na lavoura, a mulher trabalhava em casa, trabalhava com animais, cuidava